Jeremias, capítulo 9. Ó, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ó, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam-se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhes ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais. Andaram vagueando e fugiram. Eu farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entende isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra, e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre os gentios, que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, que venham, e mandai procurar mulheres hábeis, para que venham, e se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, para exterminar as crianças das ruas, e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor:
Até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Jeremias, capítulo 10. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos teus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei, para que venham achá-lo, dizendo:
Ai de mim por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderia suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó, e devoraram-no, e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.